Graça e paz, queridos alunos. É uma satisfação ter vocês aqui conosco para mais uma aula de teologia sistemática. E hoje iremos falar sobre a matéria de homilética. O que é homilética? A homilética é a disciplina da teologia que ensina a preparar, a organizar, a comunicar a palavra de Deus de forma clara, fiel e edificante. O termo homilética, homilia, vem do grego que significa conversa, discurso, exposição. Então a homilética é a arte de falar ao público. E dentro desta matéria nós temos vários erros que o líder não pode cometer. Interessante que, enquanto a hermenêutica ensina a interpretar a Bíblia, a exegese extrai o significado da Bíblia e a homilética ensina como transmitir essa mensagem ao povo de Deus, novamente, de uma forma clara, transparente e bíblica. A pregação que produz resultados, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser ungida. Dentro da apostila de homilética, os irmãos já têm em mãos, então nós temos erros que um líder não pode cometer. E esses erros, se você conseguir a compreensão e não cometer, você será bem-sucedido no seu ministério. Você terá um ministério próspero, um ministério bem-sucedido. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar perante a Deus aprovado, que não tem que se envergonhar com nada e que maneja bem a palavra da verdade. Primeiro erro que um líder não pode cometer: pregar verdades sem nenhuma demonstração de amor. O que é isto? Pregar verdades sem nenhuma demonstração de amor. Existem líderes que falam muito sobre a doença, mas esquecem do medicamento. A mesma ênfase que se dá ao pecado deve se dar ao perdão e à graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que quer dizer pregar verdades sem nenhuma demonstração de amor? Alguns líderes pregam como se fossem juízes de todos. Isto é errado. Você tem que confrontar o pecado, mas também falar da graça de Deus, falar da sua misericórdia, da sua compaixão. Não é ser aquele pregador que só quer bater na noiva de Cristo, só quer mostrar uma religiosidade, um legalismo que não está na palavra de Deus. Então o líder, ele tem que pregar verdade, sim, mas ele tem que demonstrar amor. Gênesis 3, versículo 9, a primeira pregação é a pregação do próprio Deus, procurando ao homem, dizendo: aonde tu estás, Adão? Deus procura o homem para quê? É para restaurar, é para edificar, é para dar vida e vida em abundância. Então você, meu líder, você aluno, pode pregar a verdade, mas sempre demonstra amor. Segundo erro que um líder não pode cometer é desrespeitar o horário quando este lhe é apresentado antecipadamente pela direção do culto. O líder preparado, um líder aprovado, ele tem que ter ordem e decência. Lembrando, senhores, quando alguém te convidar para dar uma saudação na igreja, no culto de família, de missões, enfim, saudação, nós temos aqui na ética que saudação é 300 segundos. Olha, saudação é 300 segundos. Ou seja, 5 minutos. Você pode orar, oração em 5 minutos,
você pode citar um texto bíblico, abençoar a igreja, tudo em 5 minutos. Esta é um erro que o líder comete constantemente, é ultrapassar o horário. Ele esquece que tem um departamento que vai apresentar, ele esquece que tem um pregador oficial que vai ministrar. Então uma saudação é 300 segundos. A primeira coisa que você tem que perguntar a alguém que lhe fez o convite para pregar é: quanto tempo que eu tenho? Ele vai falar para você: meu querido, minha querida, aqui você vai ter 30 minutos para pregar o sermão. Aí você coloca o seu relógio em posição que você possa enxergar o horário e seguir aquela pregação que Deus te confiou, mas tudo com ordem e decência. Jamais desrespeite o horário. Vai dar um testemunho, seja rápido, seja objetivo no seu testemunho. Vai dar uma palavra inicial, aí costuma ser de acordo com o método da igreja. Talvez a palavra inicial ali é 10 minutos, mas por isso que é bom o líder saber comunicar. A homilética é isto, é conversar, é dialogar, é discursar. Então o líder não pode desrespeitar o horário. Terceiro erro que o líder não pode cometer, olha aí, é improvisar sempre. O líder não pode improvisar sempre. O que é isto? O líder, ele tem que ter habilidade sim para improvisar. Porém, isto não pode ser uma regra. Está escrito em Jeremias capítulo 48, versículo 10, desgraçado é o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Olha que tristeza, meus queridos irmãos, o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele coloca no modo automático e vai ministrar a palavra de Deus e vai dirigir aquele culto no improviso. Então o líder não pode improvisar sempre. Eu deixei bem claro aí na apostila, todo pregador ele tem que ter habilidade, porém não pode ser uma regra. Quando o pregador não faz a lição de casa, não é difícil perceber. Quarto erro que o líder não pode cometer: falar de um assunto com o qual não está familiarizado. Quando você for pregar a palavra de Deus, seja numa célula, seja no hospital, seja numa empresa, seja na sua própria igreja, fale algo que você consegue familiarizar, que você consegue ter o controle daquela mensagem. É muito ruim quando uma pessoa prepara um sermão e vai ministrar, fica perdido, não consegue desenvolver, porque a mensagem ali está fresca ainda e não conseguiu familiarizar. Então não é nada errado se você for repetir uma palavra, repetir uma pregação, sendo que esta pregação venha edificar, consolar e exortar, irmãos, tudo isto é válido, mas você não pode pregar um texto aí que você não está familiarizado. Para ganhar a confiança do auditório, é preciso demonstrar convicção, certeza sobre o que está ministrando. Amém? Então guarda essa lição aí e seja um líder de excelência. Quinto erro que o líder não pode cometer: pregar um sermão de outro e dizer que foi revelação que Deus lhe deu. Pregar sermão de outro e dizer que foi revelação que Deus te deu. É um erro que um líder não pode cometer. Você tem a capacidade sim de receber inspiração de Deus, a orientação de Deus, mas quando você ouve uma pregação, ouve uma frase, cita a fonte. Você não pode plagiar, você não pode ser uma cópia, você é o original de Deus. E vale salientar que não há nada de errado pegar tópicos, pegar um sermão que o outro pregou, sendo que se você não falar, não dizer que foi Deus que te revelou, aí é válido. Quando você quer mostrar o conhecimento e fala que foi inspiração, sendo que você ouviu de alguém, aí não é válido.
falar que Deus te deu esta pregação. Mas frases de alguém citando a fonte é correto. Ouvir alguém pregar, escrever no papel, colocar no seu esboço e pregar aquela mensagem que você ouviu é válido também. A Bíblia diz, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém nasceu sabendo. Todos nós aprendemos com alguém, mas o detalhe aqui é você dizer que foi inspiração de Deus para pregar um sermão que você ouviu. Aí você está enganando a si mesmo. Sexto erro, com o qual o líder não pode cometer, é não se preocupar com a aparência. Vai anotando aí. Sexto erro que o líder não pode cometer, não se preocupar com a aparência. O líder, irmãos, tem que saber sim, tem que ter essa preocupação com a aparência. Ele vai estar falando para pessoas e todo líder, ele está sendo observado em todos os sentidos. Pode ter certeza. Quando você assumir uma tribuna, assumir um lugar de destaque, que você vai comunicar a palavra de Deus, os olhos dos ouvintes estarão sobre você. Vão observar a maneira que você penteia, vão observar suas vestimentas, o seu calçado. Isto faz parte. Por isso que você tem que se preocupar com a aparência. É muito provável, se você for em alguns ambientes relaxado, a sua palavra não terá credibilidade. Pode ter certeza disso. Então foi convidado para ir a algum lugar, arruma-se, arruma o cabelo, põe uma boa vestimenta e seja um embaixador de Deus em qualquer lugar que Deus te enviar. Número 7 aí, sétimo erro que o líder não pode cometer é usar o púlpito para desabafar. Isso daqui é muito sério. Usar o púlpito para desabafar. Por que isso é um erro? Porque uma mente cansada não produz com qualidade. Uma mente cansada não produz com qualidade. E o estresse pode levar a pessoa a falar o certo, mas no lugar errado. Talvez ele está ali desabafando uma situação que aconteceu, de fato aconteceu, mas não era a hora de desabafar. O púlpito foi feito para pregar o Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é boas novas, Evangelho é boas notícias. Então usa o púlpito de Deus para pregar o Evangelho, jamais para desabafar. Ou uma situação com você, com o irmão, se controla ali e seja apenas o porta-voz de Deus. Oitavo erro que o líder não pode cometer, desistir de ministrar só porque não foi bem naquela noite. Que isso, meu querido, minha querida irmã? Talvez você recebeu uma oportunidade para pregar, naquele momento esqueceu os nomes, esqueceu da história. Você frustrou e pensou, jamais vou pregar, meu chamado é outro. Não, esforça-te mais uma vez, tem de bom ânimo mais uma vez, que Cristo vai te recompensar. Então, você não pode desistir. Eu já ministrei e eu percebi que aquela noite não foi muito boa para mim. Percebi que esqueci alguns nomes, não fluiu, falando de maneira certa, mas eu não desisti de ministrar. Foi um momento, foi uma ocasião. Entende isto? Você não pode desistir do seu chamado, mesmo se você não foi bem naquela ministração. Continua firme e constante. Receba esta inspiração de Deus para a sua vida. O nono erro que o líder não pode cometer, começar um sermão sem introdução. Começar um sermão sem introdução. Você vai pegar a palavra de Deus e vai ler o texto, explicar o texto sagrado, fazendo a sua introdução. Tem líderes que lêem um versículo bíblico, sai do versículo, vai em Apocalipse e começa em Jó. Ele vai lá em Apocalipse, depois está lá em Provérbios, depois está lá em Gênesis. Não tem aquela introdução para que possamos compreender qual que é a mensagem que Deus quer direcionar para aquele culto. Então uma pregação tem que ter assim
uma introdução. Introdução é onde você vai mostrar a sua proposta para aquele culto ali. A proposta é cura divina, a proposta é salvação, a proposta é exaltação para fazer missões, a proposta é falar a respeito da volta de Cristo. Tudo isso, irmãos, é na introdução. Então, o erro que você não pode cometer é começar um sermão sem introdução. Erros que o líder não pode cometer: olhar só para uma direção, não concluir o sermão, pensar que é melhor, falar mal de outro pregador, não saber aceitar críticas. São erros aí que o líder não pode, que o líder deve evitar, que o líder não pode cometer. Então, na homilética, nós vamos aprender esses erros, aprender a montar sermões, sejam eles sermões expositivos, sejam eles sermões temáticos, ou seja eles sermões textual. Que você possa receber esta orientação na primeira introdução da aula teológica sobre homilética. Homilética, a disciplina que estuda, que ensina como preparar, como organizar e como comunicar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você que está aí anotando esses erros e colocou no coração ser o obreiro aprovado, não somente perante os homens, mas também perante a Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, parte 2 da homilética.